Olá pessoal, eu me chamo Hugo e eu sou testador aqui na Bluesoft. Hoje eu quero demonstrar como utilizar o Vuex com classe TypeScript. E para isso utilizaremos o framework Vuex Módulo Decorator. Com ele vamos poder definir uma history. Vou partir aqui do princípio que todos já possuem conhecimento em Vue. Para entendermos melhor, precisamos saber o que é o Vuex. Em sua documentação diz que é um padrão de gerenciamento de estado e que ele serve como armazenamento centralizado para todos os componentes em um aplicativo. E o que vem a ser esse gerenciamento de estado? Vamos olhar aqui para o próximo slide. Beleza, vamos olhar aqui para esse slide, onde a gente possui aqui um componente. E sabemos que esse componente ele é composto por 3 seções. Primeira seção aqui a gente tem a Vue. A Vue é onde a gente renderiza o comportamento do nosso componente. Segundo aqui a gente tem um state, que a gente diz que é um estado, né? A gente tem um data aqui, que recebe aqui uma variável chamada previsão do tempo, no qual está passando o sol. Então, o nosso componente aqui, seu estado inicial é sol, né? Então, a Vue será renderizada aqui com o conteúdo sol. Em seguida, a gente tem as actions, né? Que é onde a gente tem as ações, né? E a gente definiu aqui como método alterar o tempo. Então, uma vez que o tempo é alterado, né, e ele se encontra com o estado de chuva, será alterado para sol. Né? E caso tiver sol, será alterado para chuva. Então, esse é o ciclo, né, do componente Vue, né, onde a gente tem as actions, as ações, né? Em seguida temos as state, né, com a state alterada, a Vue é renderizada. Em seguida, retornando para esse ciclo aqui, que é um ciclo infinito. Bom, e por que utilizar Vuex, né? Por que a gente deve utilizar Vuex? Bom, vamos imaginar aqui que a gente tem um projeto onde ele não é composto só por um único componente. E sim ele é composto por 2 componentes, 3 componentes, 4, 5, 6 componentes. Bom, e esses 6 componentes, eles se conversam entre si. Então, o componente A, ele se comunica com o componente B, o componente B se comunica com o componente D, o componente A se comunica com o D e por aí vai. E aí a gente se encontra nesse emaranhado aqui de linhas, né? A gente até chama de teia de aranha. E à medida que o nosso projeto, né, ele cresce em larga escala, fica difícil, né, controlar todo esse gerenciamento aqui de dados, né? E a gente pode até perder informações. Existe um outro problema aqui, que é a comunicação entre componentes que não são pais e filho. Lógico que existe alguns recursos, né, que o Vue disponibiliza, que é o Event Bus, porém ele não é tão recomendado. E aí, bem nesse ponto, né, de comunicação entre esses componentes, que a gente acaba, então, utilizando o Vuex. É nesse momento que ele entra. Vamos imaginar que esse Vuex ele seja como se fosse um banco de dados. Né? Vamos abstrair essa ideia de que o nosso Vuex ele funcionaria como um banco de dados não persistente, né? E que ele guarda informações onde a gente vai poder consultar, vai poder alterar e até mesmo excluir dados. Quando a gente tem essa ideia, né, que o Vuex ele funciona como um banco de dados, a gente consegue entender o seu conceito muito melhor. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem os mesmos componentes, né? Temos os 6 componentes. E que esse componente A, ele consulta, vamos imaginar que a gente tem um usuário que possui nome, idade, e-mail, e ele consulta o Vuex. Ele consegue consultar esse nosso banco de dados, né? Podemos dizer aqui o Vuex. Esse banco de dados consegue retornar esse dado de usuário para ele, ele consegue alterar esse dado e retornar para o Vuex. Então, ele consegue guardar esse estado, né, desse nosso componente. Do nosso componente não, né, desse dado. Uma vez que esse dado está guardado, o componente B consegue consultar. E esse dado, como ele está centralizado, ele vai ter a mesma informação. Ou seja, todos os componentes que solicitar, né, esse dado, todos eles vão estar com a mesma informação. Por quê? A gente está com dados centralizados. Por isso que a gente compara, né, o Vuex, né, com esse, como se fosse um banco de dados ali não persistente. Por quê? Uma vez que a gente dá um refresh,
a gente vai perder esse dado. Então, bacana. Visto esse conceito, eu extraí da documentação justamente essa explicação, né? Onde aqui no topo, né, a gente tem o back-end API, né, onde ela vai consumir, né, vai consumir esse dado, e uma vez que esse dado foi consumido, ele vai guardar no Vuex, que é essa nossa caixinha aqui. E dentro dessa caixinha, a gente consegue executar algumas operações, né? No caso aqui, ações, né? Dessas ações, a gente vai fazer alguns commits. Esses commits vão passar para as mutations, que são responsáveis por fazer essas alterações. E uma vez que essas alterações são realizadas pelas mutations, e tem alteração do nosso estado, esse estado, né, a gente consegue renderizar, né, através do nosso próprio componente. Bom, não vou entrar muito em detalhe aqui nessa questão de ações, mutation, state, porque minha ideia agora é a gente criar um projeto do zero e ver todo esse fluxo funcionando utilizando o Vuex. Para entendermos melhor a utilização do módulo Decorate, vamos criar um site onde iremos retornar a previsão do tempo atual e adicionaremos uma rota chamada clima, onde poderemos consultar através de uma API a previsão de tempo por dia, né? Onde ao clicar aqui pelos botões, a gente consegue o retorno da previsão do tempo. Então vamos iniciar criando um projeto em Vue. Pessoal, então a ideia é demonstrar como utilizar o Vuex com o módulo Decorate. Então vamos criar uma aplicação com o seguinte comando: Vue create clima. Em seguida, vamos selecionar algumas opções de configuração manual. Então, manual select feature. Vou adicionar aqui pressionando o tab o TypeScript, o router e o Vuex. Vou pressionar Enter. Bom, os testes que eu realizei utilizando o módulo Decorate foi sobre a versão 2.x, então vou utilizar essa. Bom, vamos utilizar aqui o componente style. Bom, não vou entrar em detalhe, né, em cada recurso que eu estou adicionando, porque eu estou partindo de que vocês já conhecem o Vue. Então, vou adicionar aqui o Babel, o Story não, e o Elite. Beleza, o resto eu vou deixar como default mesmo. Aqui também não. Legal. Bom, aqui ele iniciou a instalação, pessoal. Quando finalizar, eu vou retornar o vídeo. Instalação finalizada, como podemos perceber, algumas orientações. Então, vou entrar aqui dentro da pasta clima, que é onde a gente vai adicionar as demais dependências. Antes, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui dentro do nosso projeto o arquivo hidden. Dentro dele, eu vou colar os nossos próximos passos. Então, no final dele aqui, vou deixar aqui já registrado tudo que a gente vai precisar adicionar. Então, a gente vai adicionar o módulo do Vuex, né, Decorator, vamos adicionar o Axle, o Vue Company e o Bootstrap. Então, beleza. Primeiro, vamos adicionar então o módulo Decorator. Adiciona aqui. Beleza. Enquanto ele está adicionando, pessoal, o módulo Decorator, eu deixei aqui aberto. Tem um site que ele dá para a gente todo o passo a passo e as configurações que a gente precisa realizar. Então, aqui depois no final do vídeo eu deixo o link, mas aqui tem um passo a passo e alguns exemplos de como usar todos os decorators que existem para o Vuex. Vou tornar aqui. Bom, ele está finalizando. Ele está dando algum warning aqui, referente à versão do nosso Vue, né, falando que deveria ser utilizado a partir da versão 3, né? Mas eu realizei esse teste, vi vários exemplos, não tem problema algum a gente utilizar com a versão 2, tá? Então, legal. Já adicionamos aqui o módulo Decorator, vamos adicionar agora aqui o Axle. O Axle, a gente vai utilizar ele para a gente consumir uma API. Então, minha ideia, vou entrar aqui no outro site, aqui, esse MetaWater. Bom, ele disponibiliza para a gente aqui uma API, né, onde a gente consegue
verificar, né, qual a temperatura que está hoje e de outros dias. Então, ele oferece para a gente aqui uns recursos bem bacanas. Aqui, né, tem as imagens, tem dados, né? Então vai ser bem legal. A gente vai utilizar o Vuex com esse recurso aí que a SAPI disponibiliza para a gente. Então, beleza. Retornando aqui ao nosso projeto, também já foi instalado o Axie. Vamos instalar aqui agora o ViewMoment. Bom, ViewMoment, como a gente vai trabalhar ali com datas, né? Para a gente saber em qual dia, tal temperatura, né? Então, o ViewMoment ele serve para a gente conseguir trabalhar aí com datas, ele oferece alguns recursos bem bacanas para a gente. Bom, a gente vai adicionar aqui também o Bootstrap. No nosso caso aqui, o Bootstrap talvez a gente não utilize, né? Eu vou adicionar aqui por precaução, eu vou deixar aqui no nosso projeto. Bootstrap. Bacana. Deixa eu ver se tem mais algum recurso que eu deixei aqui. Ah, legal. Aqui também tem o site do Vuex, né? Ele tem todo o passo a passo aqui também, desde a instalação, né? Fala um pouco sobre o Vuex, fala sobre alguns conceitos, né? Como utilizar. Porém, eu não vou seguir esse tutorial, eu já tenho algumas documentações prontas, né? Que a gente vai seguir esse passo a passo. Então, voltando aqui para o projeto, beleza, finalizou então todas as nossas dependências. Então, agora a gente vai começar a fazer algumas configurações. Então, qual o próximo passo aqui? Ó? Alterar o arquivo view.config. Então, eu vou entrar aqui no view.config e a gente vai adicionar esse transpile. Na verdade, a gente vai alterar. Então, no view.config, esse transpile de dependência, a gente vai alterar para aquele que eu adicionei ali dentro do arquivo. Então, beleza, né? Então, agora a gente já consegue utilizar o Vuex. Vamos ver no readme lá qual é o próximo passo. Adicionar no arquivo main.ts as dependências do Bootstrap. Então, beleza. Então, eu vou copiar aqui as dependências do Bootstrap. Dentro do arquivo main.ts, ele fica dentro da pasta src, o main.ts. Vamos adicionar aqui, ó, depois desse import. Beleza, está adicionado agora as dependências do Bootstrap. Vamos voltar aqui, que do lado direito mesmo ele tem aqui as dependências, né? Então, beleza, adicionamos import, remover o import do history do main.ts. Beleza, a gente vai remover daqui porque a gente vai criar o nosso próprio. Então, beleza, vou remover ele daqui e dessa linha 17. Prontinho. Próximo passo aqui no arquivo index, adicionar a const history. Então, beleza. Então, eu vou abrir aqui esse export, né? Vou copiar esse export dentro do history, o arquivo index.ts. Vou fechar esse outro aqui para não atrapalhar a gente. Vou fechar e salvar. Vou salvar sim, né? Tudo no arquivo que a gente alterou. Vou salvar agora. Prontinho. Então, aqui dentro do index, né, a gente vai colocar aquele export. Né? A gente vai criar uma constante, né, para o nosso Vuex history. Belezinha. Vamos executar o nosso projeto. Então, dentro da pasta clima, eu vou executar o comando yarn server. Esse comando ele vai buildar a nossa aplicação e depois vai disponibilizá-la num browser. Beleza? Ele começou a buildar a nossa aplicação. Vamos esperar ele finalizar aqui, só mais uns minutinhos. Em seguida, pessoal, a gente vai criar um arquivo chamado clima.build, que é onde a gente vai disponibilizar para o cliente visualizar a temperatura do dia que ele selecionou. Beleza? Quase finalizando. Legal. Então aqui, se eu pressionar o Ctrl em cima do link e apertar o botão direito do mouse, ele vai aparecer para mim aqui, ó, o link, né? Ele vai habilitar aqui, ó, no browser. Legal. Então aqui a gente já tem acesso à nossa aplicação. Aqui nessa área About, eu quero criar o acesso para o usuário, né? Visualizar como é que está a temperatura do dia. Então vamos fazer essa alteração. Eu
vou parar aqui no servidor, vou alterar alguns arquivos, vou parar o servidor. Beleza, então vamos criar aqui o nosso arquivo componente. O nosso novo arquivo vai ser clima.view. Bacana. Vou fechar isso aqui. Vou fechar tudo aqui. Beleza. Aqui a gente vai usar o template padrão do view. A gente precisa adicionar aqui uma div. E aqui a gente precisa fazer um import, né? A gente precisa importar o view dentro do nosso arquivo clima.view. Então vamos primeiramente aqui fazer o uso do import. Import ao view. Legal. E aqui a gente vai usar o view. Decorator. Aqui não é o view apps decorator, tá, pessoal? Aqui é o view proprietary decorator. Bacana. Então agora que a gente vai exportar, né, a nossa classe clima, né? Então class clima, vamos estender ela do view. Bacana. Então aqui a gente já tem uma estrutura. Bom, o que eu quero exibir aqui para o usuário? Eu vou querer exibir aqui um parágrafo. A gente vai definir aqui a previsão do tempo, né? Então, a previsão para o dia, né? Para o dia. E aqui, no segundo parágrafo, vamos criar mais um, a gente coloca o dia. Opa. Vamos colocar o dia aqui. Então, vai ser hoje, dia 11 de 4 de 2022. Bacana. O que a gente mais pode fazer? A gente vai disponibilizar uma imagem, né? Então, div, vamos colocar aqui uma tag chamada imagem. Imagem da temperatura do dia. Beleza, já temos a imagem. Também vou querer aqui, a gente vai colocar aqui a temperatura mínima e máxima, né? Vamos criar aqui então um parágrafo para isso. Adicionar aqui um parágrafo. A gente coloca aqui temperatura mínima. Vou colocar, sei lá, 10 graus Celsius. E a temperatura máxima vai ser 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Bacana. Então aqui a gente já tem um layout. Vamos visualizar para ver como é que ele está ficando. Antes, a gente vai precisar fazer então, algumas alterações para a gente poder acessar esse novo componente. Então, vamos alterar lá. Lembra que eu falei do link about? Vamos alterar ele aqui. Ó. Então, aqui, vamos renomear isso aqui para clima. Clima.view. Vamos alterar a rota, né? Então, aqui em rotas, não vai ser mais about, vai ser clima. O nome vai ser clima. A gente precisa modificar aqui também, né, o endereço. Views.clima.view. Bacana. Então aqui a gente já tem a rota. No app.view, aqui a gente tem um endereço, né? Então aqui também vai ser clima. Vamos alterar aqui a descrição do nosso link para clima. Bacana. E aí agora, o que a gente pode fazer aqui? Dentro do app do Clima View, a gente pode chamar o nosso componente. Né? Para isso, a gente precisa criar aqui, então, um script. Né? A gente vai precisar criar aqui um script para a gente poder adicionar o componente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então vamos criar aqui um script. Ele precisa ser do tipo TypeScript. Né? Então, script, vamos ver se esse aqui ele já configura. Ele configurou com um formato antigo, né? Mas a gente pode alterar aqui. Então, beleza. Já estamos importando aqui o view. O view que a gente está utilizando é aquele proprietary decorator. Então, vamos alterar aqui para proprietary decorator.
A gente vai importar, então, o nosso componente clima. From, ele está dentro da pasta components. Vamos selecionar aqui a pasta components, clima conseguiu. Bacana. Então, a gente vai alterar aqui agora, como a gente está usando TypeScript, né? Então, vamos usar aqui o recurso class. Aqui vai ser clima view, né? E extend de view. Prontinho. Então, aqui a gente já tem extend de view. Export default. Beleza? Minha classe. E a gente tem que eliminar esse aqui. Bacana. Então aqui, pessoal, a gente já tem uma configuração, né? Aqui ele colocou esse extend, a gente pode tirar. Prontinho, extends, tá, pessoal? Extends. Bacana. No view, aqui a gente precisa fazer uma alteração, porque o view ele precisa estar aqui dentro das chaves, né? Prontinho. Então aqui a gente pode utilizar aqui o primeiro decorator do módulo do view, né, que é o @component. @component. Beleza. Dentro dele a gente vai adicionar o nosso componente clima, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, clima, vírgula. Exatamente assim. Aqui, a gente só precisa informar aqui que é um componente, né? Bacana. Então, agora aqui a gente já tem acesso a outra chave. Belezinha. Então aqui a gente já tem o nosso componente, né? A gente já consegue usar ele. Vamos adicionar ele aqui. Depois da div, vamos colocar ele depois do H1. Vamos criar uma div. E aí a gente adiciona ele aqui dentro dessa div. Então, abre sinal de maior. Fecha aqui. Beleza. Vou salvar aqui o arquivo, pessoal. E aí a gente já vai conseguir visualizar aqui uma página lá. Vamos recarregar ela agora. Vamos na home. Vou recarregar o link. Opa, vamos ver se eu startei o servidor, né? Opa, o servidor não estava startado. Então, yarn, server. Beleza, ele vai subir agora a aplicação novamente, vai buildar. Bacana. Só estou indo um pouco rápido, só para a gente ter já a estrutura. E quando eu entrar no detalhe do módulo Decorator, a gente vai com um pouco mais calma. Lembrando que é apenas uma demonstração de como utilizar, né, o Vuex módulo Decorator. Beleza, ele está buildando aqui nossa aplicação. Quase finalizando. Bacana. Finalizando aqui. Vamos esperar só mais um pouquinho. Beleza, concluiu aqui. Vou voltar lá para a página. Ele já está recarregando, ó. Já alterou aqui para clima, né? Vou clicar sobre o link. Bacana. Então aqui a gente já tem aqui a previsão para o dia, né? A data que a gente colocou, a imagem que a gente vai carregar lá da API e a temperatura mínima e máxima. Bacana. Eu já tenho aqui um layout pronto para exibir a temperatura do dia atual. Legal. Já temos o nosso site no ar. Então vamos criar o acesso à nossa API. Essa API ela exige algumas configurações de core, porém eu não vou entrar nesse assunto, pois a ideia aqui é utilizar o Vuex com o módulo Decorator. Eu vou utilizar o recurso desse link, né, no qual ele consegue realizar os redirecionamentos necessários para que a gente possa consumir essa API. Então, bora lá. Eu vou voltar aqui para o projeto. Dentro da pasta SRC, eu vou criar uma nova pasta. Vamos chamar ela de API. E dentro dela, a gente vai criar um arquivo chamado config.ts. Nele a gente vai criar o acesso à nossa API. Então vamos utilizar aqui o import. Vamos utilizar o Axios. Pontinho. Fizemos o import do Axios. Agora a gente